É uma alegria e um privilégio estar com os irmãos aqui nessa noite. Ver a irmã Cida aqui, glória a Deus pela vida da senhora e outros irmãos. E meus amados, nós estamos encerrando uma fase, uma etapa da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, onde nós passamos uns 3 meses estudando o nosso curso de nova criatura, o nosso curso para os novos convertidos, que são os fundamentos da fé cristã. E o tema principal, o título da nossa apostila era a palavra que sai da boca de Deus. Nesse tempo nós aprendemos que a coisa mais importante para nós é ouvir aquilo que Deus está falando conosco. E nós vimos isso nas células durante esses 3 meses, de muitas maneiras. Tivemos tempos para poder conversar sobre esse assunto. E eu sei que alguns irmãos chegam hoje, que é o encerramento desse ciclo, e que, por sinal, nós começamos também um novo ciclo, que o pastor vai estar falando depois para os irmãos. E algumas pessoas chegam com algumas dúvidas, ainda hoje, no finalzinho, no encerramento desse ciclo, tem algumas dúvidas. E eu quero dizer para os irmãos que não é bom você ficar com essas dúvidas. Você pode perguntar ao líder de célula, pode nos perguntar, pode perguntar ao pastor, pode perguntar no privado, mandar uma mensagem no privado, ou conversar conosco pessoalmente. Quero que os irmãos saibam que vocês têm essa liberdade, mas não fiquem com essa dúvida. No entanto, o Senhor nos conduziu nessa noite a uma ministração para encerrar esse tempo que temos. E embora alguns irmãos estejam com algumas dúvidas, existe um aspecto de tudo que estudamos, que é o ponto principal do nosso estudo, e que você não pode ter dúvidas. Você não pode sair daqui hoje com dúvidas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse ponto mais importante. E eu espero, e o meu desejo e a minha oração é que o Espírito Santo te deixe sair daqui compreendendo qual o seu papel, compreendendo as verdades fundamentais para a vida cristã. Como é o primeiro ciclo, o ciclo do novo convertido, isso não é apenas uma agenda na igreja, não é apenas mais um estudo bíblico na igreja, não é nada disso. Esse assunto, ele é fundamental. Se eu e você não entender esse assunto com clareza, os nossos relacionamentos, eles vão ser problemáticos, vão continuar problemáticos. A nossa vida na família, ela vai ser problemática, ou vai continuar sendo problemática. E a gente não vai conseguir caminhar adiante, porque nós não entendemos essa verdade principal. Então, meus amados, é muito importante e que os irmãos posteriormente releiam o material em outro momento, mas o fato é, nós precisamos caminhar, porque Deus tem coisas grandes para nós. O próximo estudo que o Senhor nos orientou o pastor dessa igreja, é um estudo de grande importância. Ele é importantíssimo, mas se não estivermos bem fundamentados neste que encerramos hoje, você não vai conseguir lidar com o próximo estudo. Infelizmente, você vai ter dificuldade, eu vou ter dificuldade, se eu não aprender realmente aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses tempos. Então, a ministração de hoje, ela é uma síntese, ou uma conclusão, ou um resumo de tudo aquilo que nós estudamos
nesses 3 meses, e também já foi falado outros momentos aqui, nesse altar. Então, meus amados, eu quero, tendo isso em mente, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, ou ler comigo, ou ouvir, como você achar melhor. Nós vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de acordo com João, Evangelho de Jesus de acordo com João, capítulo 4, no versículo 1. Eu vou fazer a leitura e posteriormente nós vamos orar. Estou aqui na NAA. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler capítulo 4, versículo 3. Está falando a respeito de Jesus, tá? Diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então uma mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos nessa noite. A ti honra, glória e louvor para todos sempre. Nós dependemos do Senhor. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar. O Senhor tem liberdade na nossa mente, nos nossos ouvidos. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Prepara a nossa mente para receber a Tua palavra. Para que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, não seja inútil em nós, mas a nossa mente, o nosso coração seja uma terra fértil, uma terra pronta, para receber e frutificar aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está nos ensinando, para receber a palavra que sai da boca do Senhor para nós hoje. Uma palavra que não é um escrito antigo, uma palavra que não é letras humanas, mas uma palavra que é viva, que é poderosa e que é eficaz, e que penetra no mais profundo do nosso ser, e nos transforma. Prepara-nos essa noite para sermos transformados pela Tua palavra. Nós nos achegamos a Ti e nós nos entregamos a Ti nessa noite. Para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado e nós Te adoramos. Amém. Meus amados, se alguém puder trazer uma água aqui, por gentileza. Os meninos do som, se puder aumentar um pouquinho o retorno, por favor. Meus amados, esse evento que é registrado pelo evangelista João, ele é um evento muito importante na nossa história, na história de Jesus, na história dos discípulos de Jesus. E a importância desse evento. Obrigado, querido. Ela se dá, primeiramente, porque o texto que lemos diz, o evangelista João, ele diz que o Espírito Santo havia agendado com Jesus um encontro com essa mulher. Está no versículo 3 e 4. Versículo 4. O Espírito Santo fez uma agenda para Jesus. Então, a primeira questão da relevância desse encontro é esse. Não foi Jesus quem escolheu essa mulher, no sentido, eu vou passar por Samaria, tem outro caminho para ir, mas eu vou dar uma volta para a gente poder ver as montanhas e relaxar durante a viagem, enquanto a gente caminha por um outro lugar, até que chegamos a Galileia. Não foi assim.
É o Espírito Santo que fez uma agenda, e Jesus não tinha como fugir dessa agenda. Era-lhe necessário passar por aquele lugar e ter um encontro com aquela mulher. A segunda coisa que também nos chama a atenção a respeito desse evento é que o texto nos diz que havia uma briga entre irmãos, porque os samaritanos, eles são judeus, mas eles tiveram uma briga com os judeus, com seus irmãos, descendentes de Jacó. A gente usa esses termos, às vezes eles acabam se confundindo. Os judeus, eles são descendentes de Judá, que é um filho de Jacó, mas todos são filhos de Jacó, são filhos de Abraão. Os hebreus é o termo mais abrangente, que diz respeito a todos os descendentes de Abraão. Mas chegou um momento na história em que os hebreus, eles começaram a se misturar com outros povos, e eles começaram a viver nessa região chamada Samaria. E em um determinado momento eles tiveram uma espécie de briga, um litígio com aqueles que estavam em Jerusalém durante o período da reforma do templo, de tal maneira que eles se separaram e eles ficaram impedidos, os judeus de Jerusalém impediram os samaritanos de frequentar Jerusalém, de frequentar o templo, de tal maneira que eles não podiam mais adorar a Deus conforme Deus havia orientado através de Moisés e também através de Davi, por causa da construção do templo, porque não foi Moisés quem construiu o templo, foi Salomão, e a instrução foi dada pelo Senhor a Davi. E havia inúmeras coisas, mas a adoração era feita ali. E havia diversos tipos de ofertas, de formas de adoração que está prescrito no livro de Levíticos, e tudo isso funcionava em Jerusalém. E por causa desse litígio, dessa discussão, desse mal entendido entre os irmãos, então os líderes de Samaria, eles então falaram o seguinte: já que não podemos ir a Jerusalém para adorar, para cultuar, enfim, para fazer aquilo que está escrito que deveríamos fazer, então nós vamos fazer por aqui mesmo. Escolheram uma montanha, escolheram um monte, e disseram que aquele então seria o lugar para o povo adorar. E é sobre isso que essa mulher fala com Jesus. E desde então, nessa briga, os judeus, eles então não conversam com o samaritano, eles não consideram os samaritanos seus irmãos, embora saibam que eles são parentes, né? Eles são descendentes de Jacó, eles são herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão, fez a Isaac e fez a Jacó. Isso tanto é verdade que quando Jesus está conversando com essa mulher, ela tem clareza das promessas que foram feitas lá atrás. Embora ela não cita as promessas ipsis literis, ela tem uma grande expectativa da chegada do Messias. Embora a realidade dela fosse conflitosa no seu sentido religioso, entre os seus parentes judeus, e ela mesma havia um problema pessoal muito grande, muito sério, mas ela alimentava uma esperança, um sonho, que ela aprendeu de alguém, aprendeu dos seus pais, e ela aprendeu, e ela alimentou isso. E não só ela alimentou essa esperança, mas também quando ela volta à cidade e fala com as pessoas que moravam naquela cidade, ela fala assim:
Não seria esse o Cristo? Todo mundo se alvoroça e vão seguindo ela para ver o que ela está falando. O Cristo, o Messias, para eles não era alguém desconhecido, assim, não era uma palavra desconhecida, era alguém que eles tinham uma grande esperança. Embora eles não estavam sendo contados como judeus, mas eles guardaram uma chama acesa, uma esperança de que quando o Messias chegasse, ele resolveria todos os conflitos. Embora na nossa tradução está dizendo aqui que ele nos esclareceria todas as coisas, é assim que ela fala com Jesus, né? Quando ele vier, ele vai esclarecer todas as coisas, mas o sentido do texto é dizer o seguinte: ele vai resolver tudo isso, ele vai dar sentido a tudo isso, ele vai organizar todas as coisas. Ele não vai apenas explicar, não é sobre explicar, é sobre ele colocar em ordem essa bagunça que fazia parte da história deles. Essa bagunça da vida da mulher, que tem a ver aqui com os seus relacionamentos, mas também essa bagunça, esse litígio que havia entre os irmãos. O Messias viria para resolver essas coisas. Ele viria organizar, dar sentido a todas essas coisas. É interessante que esse termo, ele também é usado, esse sentido dessa expressão é usada em um dos salmos, se eu não me engano, o Salmo 121, quando o salmista ele fala assim, que na comunhão dos irmãos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a palavra ordena ali, ela não tem sentido de Deus mandar a bênção e a vida para sempre, de Deus determinar a vida e a bênção para sempre. Não tem esse sentido. O sentido é de Deus colocar em ordem, de Deus colocar em funcionamento a vida e a bênção para sempre. Então Deus ele coloca em ordem a vida e a bênção no meio da comunhão. E por incrível que pareça, quando o Messias chegar, é disso que ela está falando, que essa mulher está lembrando esse Jesus, que ela não sabe exatamente quem ele é, mas agora ela sabe que ele é um profeta. Ela está lembrando ele de que esse Messias viria primeiro para reunir os irmãos. Olha que incrível. E ele reunindo essa família, ele resolvendo essa bagunça, então haveria bênção e vida para sempre. Então a vida e a bênção seriam organizadas. A solução dessa bagunça está, como aqui podemos perceber, na chegada do Messias. E ela é enfática com Jesus em dizer o seguinte: olha só, quando ela percebe que Jesus é um profeta, ela diz assim: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela não está falando apenas do lugar físico de adoração, mas o que ela está dizendo é o seguinte: os nossos antepassados, eles adoraram nesse monte, eles têm a forma deles de se achegar a Deus. Nós aprendemos assim, ela está falando, né, com Jesus. Nós aprendemos com os nossos antepassados uma forma de adorar. Mas vocês, os judeus, dizem que é de outra maneira. Vocês, os judeus, dizem que é em outro lugar. Vocês, os judeus, têm uma forma própria de adorar. Afinal de contas,
qual é o jeito certo? Como é que se adora? Porque eu quero adorar. Essa é a questão que ela coloca para Jesus. Ela vê que Jesus é um profeta e ela coloca diante dele a sua vontade de adorar. E ela quer saber, no meio dessa bagunça toda, afinal de contas, qual é o jeito correto em que podemos adorar, em que ela deveria adorar. Ela tem uma paixão por Jesus, pelo Messias, pelo Cristo. Ela o deseja. Como vimos, não apenas ela, mas a cidade de maneira geral também tinha esse desejo. Mas aqui essa mulher tinha esse desejo, só que ela não, havia tantas regras, tantas coisas, uns diziam que era de um jeito, outros diziam que era do outro jeito. E se a gente for pensar para a nossa realidade, pelo menos eu posso falar assim com muita convicção a respeito de mim e da minha história. Eu aprendi que para adorar a Deus tinha que ser de um jeito, tinha que ser com uma determinada roupa, não podia ser de boné, não podia ser de bermuda, não podia ser, era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Em parte tinha que ser do jeito que está no Antigo Testamento, mas em parte tinha que ser do jeito que as pessoas que faziam parte lá da minha história, eles tinham definido que devia ser. Era uma bagunça, era como essa mulher, uns dizem que é assim, afinal de contas eu não estou entendendo mais nada. Eu só quero uma coisa, eu quero adorar, eu só quero adorar. E é verdade que quanto aos judeus, Jesus deixa claro para essa mulher, que quanto aos judeus, Deus havia orientado eles a respeito da adoração, naquele tempo. Com isso nós percebemos, amados, que há algumas instruções que Deus dá, que elas são temporárias, há algumas direções que o Senhor dá, que elas são temporárias, e por a gente não discernir isso, a gente quer fazer permanente e eterno aquilo que Deus disse que era temporário. E a prova de que, a respeito dessas formas de adoração, e tudo que envolvia isso, era temporário, porque Jesus disse para ela, olha só, olha o que Jesus disse, aqui no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O tempo daquelas instruções terminou, e agora não faz mais sentido ficar discutindo quem está certo e quem está errado. É isso que Jesus está dizendo para a mulher. Se você for perceber, Jesus não coloca em xeque o que ela aprendeu, Jesus não discursa sobre isso, Jesus não discursa com ela sobre qual era a instrução que Deus havia dado através de Moisés, a respeito do templo e as formas de adoração. Jesus disse para ela claramente, olha minha filha, de fato havia, mas isso já não importa mais, porque o tempo chegou, acabou, isso aí acabou, agora é outro tempo. Deus agora procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, não é nem em um monte e nem no outro, não é por nenhuma das regras que você aprendeu, e nem daquelas que você não aprendeu, esquece isso, esquece esse negócio. Deus agora procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aqui, meus amados, nós precisamos então entender o que quer dizer isso que Jesus está falando. Em primeiro lugar, o que quer dizer em espírito? Jesus explica. Olha só, Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus deixa claro que o adorador que o Pai procura, ele precisa adorá-lo em espírito. O que quer dizer em espírito? Quer dizer que a adoração
ela não tem nada a ver com aquilo que é visível, com aquilo que faz parte dessa vida, com aquilo que é humano. Ela não tem nada a ver com púlpito, com cor de parede, com luzes que piscam ou que deixam de piscar. Adoração não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com um Deus que é espírito, que é invisível. Ele não tem uma imagem a que você deva olhar ou com uma referência física no mundo natural, a que você pode dizer, não, a adoração precisa ser desse jeito, porque isso aqui se parece com Deus. Não, não tem. Deus é espírito. E por ser espírito é impossível, é inaceitável, é zombar de Deus querer considerar que a adoração tem a ver com qualquer coisa que diz respeito a uma forma humana de se expressar. Uma forma visível, uma forma física desse mundo que vivemos de se expressar. A adoração não tem nada a ver com isso. A adoração não tem nada a ver com a roupa, com o sapato, com o cabelo, não tem nada a ver com isso. Porque tudo isso é visível, tudo isso é destruído pelo tempo, é destruído na sepultura. Não tem nada a ver com isso. É zombar de Deus pensar que adoração tem a ver com isso. Adoração não tem nada a ver com o jeito que você fala. Se você fala igual ao pastor Drauzio, se você fala igual a outra pessoa, porque ele parece cheio do Espírito demais. Não, adoração não tem nada a ver com isso. Adoração não tem nada a ver se você adora de joelhos, se você adora deitado, em pé, de cabeça para cima ou para baixo. Não, esquece, meus amados, não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo que chegou a hora em que essa bagunça acabou. Isso são coisas humanas. Aquilo que não era humano foi aquilo que Deus orientou o povo judeu. Mas esse tempo daquilo que ele orientou o povo judeu acabou, e o tempo da bagunça, daquilo que eles inventaram lá em Samaria, e aquilo que inventam também acabou. Não interessa nenhum e nem outro mais. A adoração, ela é a um Deus invisível e a um Pai. E a outra coisa que nós vemos aqui também, amados, é que a adoração, ela é em verdade. É em espírito e em verdade. E sobre verdade significa nada mais, nada menos do que honestidade. É só a gente olhar para a maneira como essa mulher lida com Jesus. Essa mulher está cheia de problemas que provavelmente ela não gostaria que ninguém soubesse, e que ela mesma não gostaria de ter vivido. Mas quando Jesus pergunta para ela é honesta com Jesus, ela fala a verdade. Jesus deixa claro que ela falou a verdade. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. Em verdade quer dizer que eu me aproximo de Jesus, que eu me aproximo de Deus como quem está de coração aberto, como quem está transparente. Eu não preciso esconder nada dele. Primeiro, porque ele sabe tudo. E segundo, porque num relacionamento, não existe relacionamento onde as pessoas estão se escondendo uma da outra. O efeito de se abandonar a Deus é que pessoas começam a se esconder umas das outras. Mas o efeito de pessoas que se aproximam da luz é que a luz traspassa todas as coisas e ela expulsa e dissipa toda a escuridão. Não há nada a ser escondido. E essa mulher está diante de Jesus e ela está sem máscaras. Não é como num circo, onde você tem às vezes pessoas que estão com a vida complicada, estão angustiadas, aflitas emocionalmente, mas elas sobem num palco, vestem uma roupa, uma máscara, e parece transferir alegria para aqueles desesperançados. Máscara. Não, a verdadeira adoração
ela não pode ser dessa maneira, ela não tem sentido em ser dessa maneira. Isso não acontece. Se a gente voltar aqui no capítulo 3, no versículo 19, é que Jesus, uma conversa que Jesus tem com Nicodemos, um homem, um dos mais habilitados quanto ao Antigo Testamento e quanto às leis, que pensava que o mundo espiritual funcionava a partir daquilo que ele tinha aprendido no Antigo Testamento. Jesus deixa claro para ele que a condenação, ela não tem a ver com aquilo que as pessoas fazem de certo ou de errado. Aos olhos dele, que no Antigo Testamento é que descreve o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é puro, o que é impuro, mas Jesus deixa claro para ele que não é baseado naquilo que ele tinha aprendido. Olha só o que Jesus diz no versículo 19: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, ele detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Messias, ele vem para resolver todos os problemas, para organizar as bênçãos e a vida. Sim. E o Messias não está procurando gente certo, nem gente errado. Gente que está em pecado e gente que está santo. O Messias não está procurando ninguém assim. O Messias está procurando alguém que quer ter tempo com o Pai, que quer ter tempo com Ele, e alguém que é honesto com Ele. É isso que nós vemos. No Antigo Testamento, como vimos aqui na fala dessa mulher, ela aprendeu que se devia ir a um lugar para adorar. E agora nós temos um Jesus, que é a expressão da vontade do Pai, que deixa o seu lugar, para ir de encontro a uma mulher, que aos olhos de Nicodemos, é pecadora, é indigna da presença de Deus, completamente indigna, mas nós temos um Deus que sai da eternidade, se faz carne, para reconciliar os seus irmãos, mas não apenas isso de maneira geral, ele tem uma agenda específica para ter um encontro com essa mulher. Não vou dizer tomar um café com ela, como ele fez com alguns, nem para fazer um jantar, como ele fez com alguns, nem para fazer um churrasco, como ele fez com os discípulos que o haviam abandonado e voltaram para a sua antiga vida, mas ele vai para servi-la com água. Era a necessidade dela. Ele vai para servi-la com água. Ele começa uma conversa falando de água, mas na verdade o que ele quer é dar para ela uma água que jorra para a vida eterna. É um Deus que atravessa tudo para se encontrar com uma pecadora, para servi-la. E tudo que ele precisa, tudo que é necessário, é alguém que tenha tempo para ele. Ele encontra essa mulher disposta. E o que nos chama a atenção é que essa mulher foi tão impactada por essa graça, por esse amor, por esse Deus, que se revelou pessoalmente a ela, que quando ela sai de perto de Jesus, ela só sabe dizer uma coisa para os seus conhecidos. Ela chega na praça da cidade e vai dizer para ele: olha, vocês precisam ver aquele que eu vi. Vocês precisam se assentar com aquele que eu me assentei. Vocês precisam chegar perto dele. Será que ele não é aquele que resolve todas as coisas?
Embora às vezes nós queremos resolver os nossos problemas, a situação da nossa família e etc., os nossos problemas emocionais, mas essa mulher diz: olha, eu me assentei com um que é capaz de resolver os meus problemas. Eu quero te convidar para ir comigo até ele. Isso é evangelismo certo. Isso é adoração de verdade. Adoração não é ela sair cantando um hino para Jesus, fazendo um culto lá na praça. Pelo contrário, ela vai de encontro àquelas pessoas e diz: vocês precisam encontrar com aquele que eu encontrei e eu estou voltando, quem quer ir comigo, venha. E o texto diz que eles se levantam e vão com ela. Eles se levantam, vão com ela e eles insistem com Jesus para ficar ali vários dias, embora Jesus tivesse pressa. Meus amados, para concluir, Jesus, Deus, o Pai, não está procurando devotos. O devoto, ele tem a sua forma, ele é devoto de alguém. Vocês sabem o que eu estou falando? Não precisa de eu entrar em detalhes. O devoto, ele tem a hora da adoração dele, ele tem os esquemas, tudo, e se por algum motivo a coisa que ele esperava não funcionou, ele vai recorrer ao método que deu errado. Deus não precisa de devoto. Deus não precisa de gente para poder ficar dizendo que ele é santo. Deus está procurando gente que seja capaz de se encontrar com ele e ir para os seus irmãos e dizer: eu encontrei. Você precisa ir comigo até ele. Vocês precisam ver quem eu vi. Vocês precisam ver o que eu tenho ouvido. Não é sobre mim, é sobre ele. Para adorar, para ficar cantando, amado, já tem anjo na eternidade que faz isso. Ele não nos criou para isso. Mas o ministério da reconciliação, que é reunir os irmãos, e a chegá-los ao Pai e à família, ele deu aos seus filhos a sua igreja. Foi ministério de reconciliação, para que ele receba toda a glória e todo o louvor. Meus amados irmãos, com isso em mente, o Senhor nos desafia a relacionar com ele de maneira diferente. Não importa a situação que você está, existe um Deus que é capaz de ir de encontro à sua situação. Ele é capaz de ir de encontro à pior da situação que nós estivermos, desde que nós tenhamos realmente vontade, sejamos honestos com ele, estejamos dispostos de viver aquilo que ele tem para nós. Porque se for para a gente fazer a nossa vontade, aqui eu li para os irmãos, no capítulo 3, versículo 19, que Jesus disse para Nicodemos: quem não está a fim de se relacionar com Deus, ele foge. Não precisa de ninguém medi-lo, dizer que ele está certo ou que ele está errado. Ele mesmo já caça o seu próprio rumo, porque Jesus não é interessante para ele. Não é o nosso papel ficar julgando os irmãos, medindo os nossos irmãos a partir daquilo que é certo, o que é errado, que a gente entende. Isso aí, relacionamento com Jesus, quem não tiver afim, ele mesmo caça o seu próprio rumo. Mas é nossa responsabilidade anunciar, fazer o Cristo conhecido, para que, então, Deus ordene a sua bênção e a vida, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, pastor.